E aí pessoal, tudo tranquilo? Quero falar com vocês de Petrobras. O que esperar dos dividendos da Petrobras com a nova política de preços e o payout de 40%? Para você que é novo ou nova por aqui, já peço a você se inscreva no canal. Então pessoal, a notícia do site Informoney, Petrobras com payout de 40%, o que esperar dos dividendos da Petrobras com a nova política de preços? Em 2023, os dividendos já devem ter redução, mas ainda continuam acima das empresas da Bolsa. Até quando ficar no papel? Aqui está falando que a nova política de preços da Petrobras foi bem recebida por uma parte dos agentes do mercado, mas para os dividendos, contudo, a perspectiva não é animadora na visão de alguns analistas. Então, pessoal, segundo alguns analistas consultados pelo Informoney, é um consenso. Embora a nova política de preços de combustíveis não seja tão ruim, porém, o abandono da paridade com os preços internacionais do petróleo deve provocar uma redução na lucratividade da companhia e, consequentemente, o que vai respingar nos dividendos. Segundo o analista da Ativo Investimentos, explica que os novos preços de gasolina e diesel serão formados levando em consideração o custo do cliente, valorização à perspectiva dos compradores de longa data, o que adquirem um volume maior. Isso será positivo para distribuidores como Ultrapar e Vibra, que podem ter acesso a valores mais competitivos, destaca. Outro elemento da nova política é o custo marginal da Petrobras, que leva em consideração o custo de oportunidade logística. O analista aponta que com esse cálculo a companhia pode considerar tanto o petróleo do mercado nacional quanto na exportação. Por isso, mesmo sem existir uma relação direta com o preço internacional do petróleo, é possível que os valores lá fora exerçam uma influência. Passamos de um cenário A para um cenário B, o que é pior do que A. Mas existe a possibilidade de preços congelados ou de uma política que subsidiasse os valores de importação e não houve nada disso. Segundo esse analista, para ele, mesmo se tratando de uma mudança negativa, o mercado responde bem, porque não há extremos. O analista afirma que no balanço do primeiro trimestre já foi possível perceber que o preço de transferência de exploração e produção para o refino deixou de ser apresentado. Segundo ele, o preço do barril do petróleo no mercado internacional integrava a receita e representava um custo para o refino. Em sua visão, com os preços menores que a nova política da Petrobras pode favorecer, as receitas e as margens da empresa serão pressionadas. Atualmente, a margem EBITDA varia em torno de 65% e 70%, um patamar que deve recuar. Com margem maior e preço competitivo, sobra mais dinheiro para pagar dividendos. Possivelmente, ao longo do tempo, vai sobrar menos, pontua. Para esse outro analista de investimentos, há alguns pontos complexos na nova política de preços. Ele considera que o cálculo do custo marginal da Petrobras e o custo de oportunidade engloba uma série de fatores que podem não ser identificados com facilidade por quem não faz parte da companhia, dificultando a tarefa de analistas e associações. Outro aspecto diz respeito ao diesel. O Brasil importa o equivalente a 15 a 30% do consumo do combustível por ano pela sua ausência de capacidade de refino. Colocando a gasolina abaixo da paridade internacional, não haverá problemas de abastecimento, mas o diesel tem um limite. Se ficar abaixo do mercado internacional, as importadoras podem parar de trazê-lo para o Brasil, gerando desabastecimento. Então, segundo esse analista, por outro lado, considera que a ausência de uma paridade definida para o reajuste dos preços da gasolina e diesel, que vinha acontecendo praticamente toda semana, pode ser positiva para a economia, mas péssima para a Petrobras. Se houver um aumento inesperado e o petróleo disparar 20% no mercado, essa alta vai demorar para ser repassada e a companhia pode ganhar menos no período. Segundo esse analista, a rentabilidade e os dividendos vistos na Petrobras no primeiro trimestre desse ano não devem se repetir. Para ele, a lucratividade da companhia no segundo trimestre já será menor e o impacto mais forte virá na segunda metade do ano. Apenas uma elevação do preço do petróleo na faixa de $90 o barril poderia amenizar a situação da empresa, embora não seja um cenário base. O analista trabalha com valores entre $70 e $80 o barril em 2023. Dividendos. Até quando? Uma mudança na política de dividendos da Petrobras já é esperada pelo mercado, embora a direção da empresa já tenha sinalizado que não limitará as distribuições aos clássicos 25
25% do lucro da empresa. Para esse analista, o que deve afetar o pagamento dos proventos é a política de investimentos da Petrobras, com a perspectiva de que a empresa destine até 270 bilhões para o segmento de energia eólica. Essa consolidação, segundo ele, deve ocorrer até em 2024. Atualmente, a política de dividendos da Petrobras estabelece uma remuneração mínima de 4 bilhões nos exercícios em que o preço médio do petróleo do tipo Brent for superior a $40 o barril. Esse valor pode ser distribuído independentemente do nível de endividamento da empresa. Se a dívida bruta for igual ou inferior a 65 bilhões, a Petrobras precisa distribuir aos acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos, desde que isso não comprometa a sustentabilidade da companhia. Os pagamentos são trimestrais. Um ponto de consenso entre os analistas é que isso deve mudar. Com as novas distribuições atreladas a uma parcela do lucro líquido da Petrobras, é o famoso payout, métrica adotada comumente entre as companhias listadas na bolsa. Então, pessoal, logo aqui abaixo, nos próximos parágrafos, tem a visão de cada um analista em relação à perspectiva do seu payout. Vou estar deixando aí nos comentários o link desse artigo para você estar lendo e vendo a visão de cada um desses analistas. E eu espero ter contribuído de alguma forma com seus estudos hoje. Meu muito obrigado. Tchau, tchau.